Olá, pessoal! Começando aqui esse nosso novo canal, que não é novo, né? O antigo canal do Espaço Nova Aurora, só que agora com esse novo formato. A ideia principal aqui é compartilhar saberes. A gente vai ter uma sequência agora de 5 encontros, né, ao longo dessas semanas, que eu vou falar um pouco sobre a Umbanda de Jurema, porque tem gente que está acostumado com o Espaço Nova Aurora, né, e achava que era só terapias integrativas. Só que muita gente confunde, né, e acha que xamanismo é terapia integrativa. Faz parte também, dá para se dizer que é. Mas uma coisa muito importante é que a gente não pode desvincular xamanismo da espiritualidade, né? Então a prática xamânica ela exige uma conexão espiritual. E como a grande busca das pessoas que frequentavam o Espaço Nova Aurora era o xamanismo e os sagrados saberes, né, por conta disso, esse vai ser um espaço onde eu posso falar além das práticas relacionadas à Umbanda de Jurema, né, outras práticas também para o bem viver, e práticas em saúde integrativa e coisas nessa linha. Então a gente vai começar falando da Umbanda de Jurema. A gente vai ter 5 encontros, né, nessa série que se chama Umbanda de Jurema, da raiz à coroa, onde eu vou falar bastante, tanto da parte da Umbanda de Jurema em si, né, da Umbanda e da Jurema, e como que a gente tem esse encontro das duas, da Umbanda e da Jurema, e também como que ela vai se manifestar no nosso terreiro, né, no Jardim Ancestral da Jurema Sagrada. Lembrando, nós não estamos nas redes sociais mais famosas, tá bom? Então vamos lá. Lembrando, antes de começar, deem joinha nesse vídeo, porque ajuda a chegar em mais gente que tem interesse por esse mesmo assunto. Comente, tire suas dúvidas aqui também, aqui embaixo, nos nossos comentários. E compartilhe com quem você acha que vai se interessar, né? Se inscreva no canal, ative o sininho, porque toda vez que tiver novos vídeos, vocês vão ficar sabendo que tem. Mas agora nessa série, vai ter toda semana, eu vou lançar um vídeo novo aqui no YouTube pra gente poder conversar mais sobre Umbanda de Jurema. É muito comum quem nunca foi num ritual de práticas afro-brasileiras confundir Umbanda com Candomblé, com Quimbanda, achar que é tudo a mesma coisa, né? E não é, são práticas diferentes. Eu citei 3 aí, mas a gente tem mais religiões de matriz africana, né? Mais religiões de influência africana, influência indígena, etc, né? O que o pessoal costuma mais confundir é Umbanda com Candomblé. E a gente tem que entender que existem Umbandas e existem Candomblés. Quando a gente fala de Candomblé, vai ser uma religião de matriz africana, né? Que ela é de matriz somente africana, né? A gente costuma dizer que a Umbanda é de matriz africana, mas ela é de influência africana. E ela pode ter mais influência africana ou menos influência africana. Muita gente costuma falar assim, existe a Umbanda verdadeira, existe a Umbanda original, a Umbanda surgiu assim, assado, mal cozido, mal passado. E nem o Candomblé, nem a Umbanda a gente consegue definir um marco temporal específico, né? Como algumas linhas historiográficas gostam de definir as coisas com um marco que começou ali, naquele dia, daquele ano, daquele mês, etc. Umbanda não funciona assim, mas o Candomblé também não. Antes de falar da Umbanda, já que a gente vai ver a linha africana primeiro, da origem da Umbanda, vamos falar antes do Candomblé, né? Pra gente tirar essa dúvida, essa confusão da cabeça, que possa estar aí na cabeça de vocês. Então vamos lá. O Candomblé, ele surgiu do encontro dos povos que vinham forçados para trabalhos escravos no Brasil, né? E eram povos de diferentes regiões da África. Uma coisa importante, interessante, muito curiosa de saber. Todas as práticas, ou pelo menos a grande maioria delas, quando a gente vai estudar antropologicamente, né, historicamente, as culturas ao redor do mundo, a gente percebe que, em origem, os povos, quando eles vão cultuar a espiritualidade, quando eles vão se conectar com o divino, com o espiritual, em um primeiro momento, essa conexão sempre se dá a partir de 2 fatores principais, essa conexão com a espiritualidade. A partir do culto à natureza e ao culto aos ancestrais. Esses 2 fatores sempre estão presentes, isso geral, em todos os povos do mundo, tá? Então, ela fala assim, meu povo, tal, blá, 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 foi o primeiro a cultuar os ancestrais, foi o primeiro a cultuar a natureza. Não, isso, não, tá? Não é assim que aconteceu. Praticamente todos, é como se fosse algo atávico na gente, né? Algo primordial, não que a gente possa dizer, tipo, existe uma essência, uma natureza conectiva, mas a grande maioria dos povos, né, tem seus ritos, né? Você fala assim, esse povo originalmente ateu. Não. Existe uma conexão originária, né, de honra aos ancestrais e de conexão com a natureza, com os elementos da natureza, né? Então, esses 2 fatores, né? O culto aos ancestrais e aos elementos da natureza,
é algo muito forte e marcante em todos os povos originários do mundo. Em todos os povos originários do mundo, na grande maioria deles, né? E os muitos antigos que foi adquirindo formas religiosas institucionalizadas, né, escritas, que foi sofrendo essa transformação, se você for investigar e for pesquisar, antes da consolidação desses ritos religiosos mais institucionalizados, diga-se assim, eles tinham também, anteriormente à institucionalização desses ritos, você vai ter essa espiritualidade conectiva com a ancestralidade e com as forças da natureza, né, os elementos da natureza. Então, se a gente for pensar em África, né, e os povos que vieram para cá, não era diferente disso. Eles também cultuavam seus ancestrais e cultuavam a natureza. Só que, né, se a gente for pensar, naquela época, né, da escravidão, esses povos eram tratados como mercadorias, né, de uma forma bem cruel. Eles eram colocados nos porões desses navios como uma mercadoria. E aí, povos que eram inimigos ou povos que tinham cultos completamente diferentes, né, vinham todos juntos, eram colocados para trabalhar nas lavouras de cana. E quando eles se encontravam, né, nessas senzalas, eles tinham essa necessidade de conexão espiritual, né, e de conexão com seus ancestrais, com o culto à natureza, etc. O que acontecia era o seguinte: cada um tinha uma linha ancestral diferente, uma forma de cultuar diferente a natureza, né, de cultuar esses seres da natureza, né, essas forças naturais e esses ancestrais que regiam esses campos de força. Com isso, esses povos, quando eles foram ficando juntos, eles iam cultuando, né, os seus ancestrais de forma conjunta. E assim foram nascendo os candomblés, né, e as várias nações de candomblés. Porque eles conseguiam dividir, né, em nações falantes do mesmo idioma. Mas exatamente o povo que cultuava cada linha ancestral, né, então, tipo, o meu ancestral, né, vou cultuar o ancestral do meu povo, que é Xangô, né, ou que é Oxóssi. Por estarem juntos, eles começaram a fazer esses cultos conjuntamente. E daí foi surgindo esses cultos aos orixás de forma conjunta. E assim foi nascendo os vários tipos de candomblés, né? Então a gente tem as nações de candomblés, que vão ser de povos, de locais diferentes, né? Então a gente vai ter a nação Fon, né? A nação Nagô, e por aí vai. Esses povos, né? Os candomblés, quando eles vão surgindo, eles nascem com uma proximidade forte dos seus cultos originários, e com o tempo vai se agregando outras práticas, né, nesses terreiros, né, e nessas formas de culto, que eles vão se encontrando também, e vai acontecendo esse sincretismo entre, entre os rezos de outras nações também, né? Então, alguns candomblés vão tendo práticas integradas de outros cultos, né? O que não deslegitima o novo culto nascente, porque é uma religião que nasce desse encontro de povos e de formas de cultuar a sua ancestralidade e essas forças da natureza. Isso é candomblé. Guarda numa caixinha, você vai pegar essa caixinha e vai limpar de novo depois para trazer, para a gente entender como que se dá essa forma de culto na Umbanda, né? Que é diferente. Inclusive, hoje em dia tem até casas de candomblé que agregam também, né? Acabou sincretizando com alguns elementos da Umbanda. Isso é Brasil, gente. A gente se encontra e a gente vai agregando, né, as nossas formas de honrar o divino, né, os saberes das nossas outras práticas, das nossas outras ancestralidades. Então tá, beleza. Isso daqui, como que é o candomblé? Então, se a gente for ver o candomblé e um culto originário na África, vão ser diferentes, né? Porque lá, né, nos lugares que ainda tem, né, essas formas de culto como resistência, porque a gente sabe que a colonização europeia fez uma verdadeira devastação, né, ideológica nas práticas espirituais. Lá também, não foi só aqui, tá, gente? Mas os locais de resistência que ainda têm essas práticas, né, vai ser bem diferente daqui. Vai ter, a gente vai observar elementos, né, nos daqui, que vêm de lá, mas a prática mesmo é algo muito mais próximo dessa forma originária de cultuar esses ancestrais e essas forças da natureza. Então, deixa isso no canto pra gente lembrar depois, né? Umbanda de Jurema. Umbanda, primeiramente. A Umbanda, ela tem um mito de criação, né, que foi muito difundido, e eu acho que ele é bom, eu acho ele necessário, e a gente tem que honrar as partes que fizeram nossa história, porque esse mito de criação da Umbanda, ele ajudou a quebrar muitos preconceitos, né, a garantir, né, a gente conseguir coisas dentro das nossas lutas de desmistificação
dos nossos rezos, das nossas práticas cerimoniais, né? Que tinha muito aquele olhar pejorativo, né? E desestabilizante das nossas crenças, né? Então deslegitimar e muitas vezes endemoniá-las, né? Coisa que a gente nem acredita, né? Essa figura extremamente oposta a um Deus, né? Que seria a figura do oposto da forma divina de criação. Não existe essas crenças na maioria dos cultos afro-brasileiros, né? Tem alguns que têm, sim, que se acredita. Mas são os que têm muita influência cristã. Os que têm influência cristã têm essa crença forte, né, nessa oposição a Deus. Os que não têm muita influência cristã, ou que resolveu deixar, ainda tem um pouco de influência cristã, mas resolveu deixar de lado esse binarismo aí, né, essa dicotomia cristã. Então, não acredita nessa parte da dualidade, da diabolicidade, né? Duas realidades opostas, o oposto à força divina da criação. Então, isso na maioria das práticas afro-brasileiras nem existe, nem é uma crença que é nossa, né? Então, assim, esse mito originário da criação da Umbanda, ele foi muito importante para desmistificar e para trazer um pouco mais de legitimidade ao nosso culto, né? Então, a parte de institucionalização da Umbanda, né? Essa crença de que a Umbanda surgiu em 1908, né? Quando baixou o Caboclo das Sete Encruzilhadas no mocinho Zélio de Moraes, ela foi importante, sim, e ela é importante até hoje, né? A gente tem tantos mitos de criação por aí que muitas vezes trazem uma série de tabus, né, e umas coisas não tão legais. Esse, pelo menos, gente, ajudou a institucionalizar uma religião que para tirar ela um pouquinho da margem, porque ela estava muito na margem, né? Ela estava aí, principalmente os seus praticantes, estavam muito aí nas sombras, né, e mal vistos, etc. Porém, o que a gente chama de cultos das macumbas, né? E a gente usa essa palavra, né? A gente que é praticante das religiões afro-brasileiras, com muita propriedade como sinônimo de religião, práticas magísticas afro-brasileiras, né? Práticas ritualísticas afro-brasileiras. Então aí entra tudo quando a gente fala. Ah, mas macumba é um instrumento reco-reco lá. É também. Se a gente for ver, existem algumas origens, né, que as pessoas falam dessa palavra. Uma delas é esse instrumento, a outra é uma bolsinha que, se eu não me engano, os povos do norte da África usavam. De qualquer maneira, né, quando a gente fala que a gente é macumbeiro, a gente está reafirmando que a nossa origem é africana, né? Que nós temos essa influência, essa matriz africana na Umbanda. Então lembra a caixinha que eu deixei lá, né? Vamos começar a abrir ela aos poucos. Mas se a origem da Umbanda não é a do Zélio de Moraes, qual que é? Então, gente, se perdeu na história. Por quê? A gente não tem registro escrito disso. Pelo menos não é, a literatura histórica não é vasta, né? É um ou outro que fazia análise ou citava alguma coisa, tipo, tinha prática de macumba não sei aonde, tinha prática de calundum não sei aonde, né? É, então não tem uma literatura vasta, mas o que a gente sabe, né? Que desde que os povos bantus vieram para cá, os povos bantus foram os primeiros a vir. Primeiro vieram os bantus, que eram do sul, ali mais da região do sul da África, né? Angola, que era onde Portugal tinha maior conexão. Depois, né, aí por volta de 1700, né, final de 1700, começo de 1800, começaram a vir os povos nagôs. E a Umbanda é muito famosa por cultuar orixás, né? Porém, os orixás mesmo, essa forma de cultuar orixá, começou a chegar no Brasil com os nagôs. Então a gente vai pensar, existem práticas, né, de magia, de curanderia, com incorporação de entidades, que é o mais comum na Umbanda, né, que a gente vê nas Umbandas por aí, é você incorporar entidades conscientes que vão trazer práticas curandeiras, né, ou de assistência, de cuidado com o outro a partir de médiuns incorporados. Essa prática já existia com a vinda dos povos bantus para cá. Era exatamente como é hoje? Não se sabe se era exatamente como era hoje, mas tinha o uso de ervas, né? Tinha a prática de magia, tinha a prática curandeira, né? Com a incorporação de seres conscientes que aconselhavam. Essa forma, ela já existia bem antes. Dá para saber qual que foi a primeira, qual que foi a originária, ou como era o jeito certo que eles praticavam isso, como era esse jeito que eles faziam lá em 1600, por aí? Não dá, perdeu-se no tempo, né? Até porque é uma transmissão oral que foi sendo falada, né, de um para o outro, e algumas linhas acabaram meio que se perdendo, foram agregados outros saberes nessas linhas também, ocorreu um sincretismo com outros saberes, e assim nasceram as várias umbandas, as várias práticas de umbanda no Brasil. Com o movimento de 1908, lembrando, né, daquele lá que é o mais famoso, do Zélio de Moraes, com essa, como eu diria, legitimação da Umbanda,
começou a surgir outras práticas e outros estudos que foram sendo agregados nessas outras linhas de Umbanda também, né? Nessas outras práticas curandeiras que a gente tinha aí no Brasil até então. Então, outras vertentes, né, de ordem magística também foram adentrando os conhecimentos dessa Umbanda, que passou a ser institucionalizada, e foi agregando saberes a ela também. E assim foram surgindo as várias linhas de Umbanda. Hoje a gente tem várias linhas de Umbanda, né? E daí a gente pensa, mas o que é a Umbanda hoje em dia? É difícil, porque dá para dizer que é uma coisa. O que a gente pode dizer? São religiões de matriz africana, de influência afro, tanto Banto quanto Nagô. Então tem influência dos dois povos. Então vai ter essas influências. Então a gente vai ter tanto essa prática de consulta e de atendimento, quanto também o culto aos orixás. Lembrando que quem trouxe essa linha do culto aos orixás foram os povos Nagô. Além disso, o que a gente vai ver nas umbandas, né? A gente vai ver muito a parte curandeira, magística e de aconselhamento, atendimento com aconselhamento e de acolhimento, né? E a prática da caridade, que essa teve muita influência também quando a gente agrega ideias cristãs, principalmente de influência kardecista, porque o Zélio veio do kardecismo, a gente vê muito a prática da caridade nessas linhas também de Umbanda. E ele fala assim, mas e qual que é a Umbanda em si, né? A gente não tem uma Umbanda em si, a gente tem várias Umbandas. Então, isso tem um livro, que é um livro que tá na minha cabeceira, que eu gosto de indicar para quem quer estudar mais profundamente as Umbandas, é esse livro aqui, né? Vocês veem que tá marcadinho, que é um que eu estudo bastante, né? Então, é Umbandas, uma história do Brasil, que é do pesquisador lá do Rio de Janeiro, Luiz Antônio Simas, né? Então, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre as Umbandas do Brasil, leiam esse livro, procurem, tem na internet, né? Ele é maravilhoso, é um livro excelente, tá? Então ele fala, exatamente isso que ele fala, porque a gente não tem uma Umbanda, a gente tem várias Umbandas, né, no Brasil. E cada uma vai ter uma linha, vai ter uma vertente, né? Vai ter umas que o pai, que é mãe de santo, né, o dirigente, o babalorixá, o orixá daquela casa, fala assim, mas a minha Umbanda que é original, né? A Umbanda original se perdeu, gente, a gente não sabe, a gente não tem acesso real. Mas o que a gente pode dizer, né? Que você pode ir numa casa de Umbanda que tem uma linha com a qual você se familiarize mais, né? Se afeiçoe mais. Por quê? A Umbanda, o terreiro de Umbanda, ele vai ter a cara do pai de santo, vai ter a cara do dirigente, né? Então a linha a caminhada que ele fez até construir o seu terreiro de Umbanda vai ter a cara dele, né? Então, por exemplo, se um pai de santo, ele veio do kardecismo, né? Muito provavelmente o terreiro dele vai ter mais uma cara Umbanda Zélio de Moraes mesmo, assim, né? Com mais sincretismo com o cristianismo, né? Uma cara mais de kardecismo mesmo. Se o pai de santo dessa casa de Umbanda veio do candomblé, vai ser uma casa que vai ter mais cara de candomblé, né? Ela provavelmente vai ter culto a mais orixás, né? Você vai ter práticas que você encontra no candomblé também, como leitura de búzios, né? E conexões com os orixás, né? Se esse pai ou mãe de santo veio do catolicismo, vai ter mais uma cara cristã, provavelmente vai ter mais sincretismo, né, com os santos católicos, etc, né? Se o pai de santo ou mãe de santo veio de uma linha mais de pagelança, mais curandeira, a casa vai ter mais essa cara também, né? Que é o meu caso. O meu caminho na Umbanda começou, tipo, quando eu comecei a frequentar, realmente foi numa casa de Umbanda sete linhas, né? Uma Umbanda mais puxada para essa vertente 1908. Mas aqui eu comecei a me desenvolver mediunicamente, era uma casa de pagelanças e xamanismo. E foi lá que eu me conectei mais profundamente com a minha ancestralidade também, né? Com a minha ancestralidade nagô, com a minha ancestralidade indígena. Então, o jardim ancestral, né, que é a nossa casa, vai ter mais a minha carinha, que é uma cara, que é uma umbanda numa linha mais pagelança, né? Que vai ter mais influência desses ritos nativos, né? Desses ritos nativos brasileiros. Partindo daí, que a gente tem uma casa que é de Umbanda de Jurema. Então, como que a gente vai entender uma casa que é de Umbanda de Jurema? O que quer dizer isso? Né? O que quer dizer que essa casa é de Umbanda de Jurema? Jurema, primeiro a gente tem que entender o que é Jurema. Eu expliquei até agora o que era Umbanda, agora a gente vai entender o que é Jurema, né? A Jurema, assim como as Umbandas, né, ela também tem uma origem incerta e sincrética. O que a gente sabe, né, que os cultos das Juremas que a gente tem hoje em dia no Nordeste surgiu principalmente
dos povos africanos escravizados que trabalhavam nas lavouras de cana, lá na região do Nordeste, e se aquilombavam nas aldeias indígenas. Então, quando eles, né, fugiam dos seus algozes, né, dos senhores de engenho, eles conseguiram um local mais seguro junto às aldeias e os indígenas que moravam ali na região, ali próximo, né? Então, desse aquilombamento nas aldeias indígenas, nasceram as juremas, né? Que seriam a união das práticas e dos cultos dos pajés, né? Ali, dos povos indígenas ali daquela região, daquelas regiões do Nordeste, com os sagrados saberes desses povos africanos, né? E aí, juntamente com o sincretismo católico, que já estava permeando, né, o universo, principalmente dos povos africanos que foram escravizados, que trabalhavam para os senhores de engenho, isso se agregou também à prática das juremas, né? E o que a gente pode dizer, em essência, que o que são essas práticas da jurema? Uma das mais famosas que a gente tem lá no Nordeste é o catimbó, né? Que a gente tem o culto às cidades das juremas, né? Os encontros com os encantados, os mestres da jurema. Quando a gente tem esse encontro, a gente percebe que o que surgiu, o que se fortaleceu, é principalmente uma conexão profunda com o reino vegetal, né? Mas também com o tempo que essa jurema foi saindo das aldeias, né, e dos quilombos, e foi tendo uma maior abertura nas cidades, a gente percebe que a jurema em si é uma conexão profunda com elementos da natureza, mas sobretudo com o reino vegetal, né? A jurema, quando a gente pensa, né, é uma conexão com o reino vegetal, sobretudo para a cura. É óbvio que a gente tem o agregar de outros saberes, por isso que quando a gente fala muitos pontos de Jurema, né, muitas cantigas da Jurema Sagrada, a gente vai falar que a Jurema é uma religião de ciência, né? Ciência não pense em ciência europeia positivista, né? Até mesmo porque a gente entender ciência pura e simplesmente como isso é uma apropriação que foi feita dessa palavra, né? Então agora ciência é só aquela que se produz na academia. Ciência em profundidade quer dizer conhecimento. Todos os povos e todos os locais produzem conhecimentos legítimos, né? E quando a gente fala que a Jurema é um pau encantado, é um pau de ciência, né? A gente está falando que a Jurema ela agrega vários saberes de vários povos. E principalmente uma coisa muito fantástica que tem na Jurema é o conhecimento de ordens e de escolas sagradas, né? A gente vai ter um conhecimento profundo aí de magia, né? Dos sábios mestres magos aí do Oriente, que entra aí também nessa escola sagrada da Jurema. Então, a Jurema é esse rito profundamente sincrético que nasceu do encontro dos povos indígenas do Nordeste com os povos os povos escravizados que se aquilombavam nessas aldeias. E aí nasceu esse caldeirão de conhecimento profundo, né? E que foi agregando também com o passar do tempo, quando foi saindo das aldeias, agregando conhecimento de escolas iniciáticas, né? De saberes, de outros sagrados saberes. E daí a gente viu o que é Umbanda, a gente viu o que é Jurema, o que é uma Umbanda de Jurema, né? É uma prática de Umbanda que bebe profundamente dos sagrados saberes desse pau encantado de ciência que é a Jurema, né? Então a gente vai ter várias práticas de Umbanda que, por beberem da Jurema, né? Não só do vinho sagrado da Jurema, vai ser considerado uma Umbanda de Jurema, né? Então, aqui no Jardim Ancestral da Jurema Sagrada, a gente é uma Umbanda de Jurema, né? Porque não só porque a gente cultua as árvores, porque a gente tem uma reverência profunda pelo reino vegetal, pelas várias cidades, porque cada árvore é uma cidade. As nossas práticas, né, rituais, é sobretudo para cura, né, para cura através das ervas, através dos saberes, da conexão com a espiritualidade, né, e também da minha linha ancestral. Eu falei que eu comecei essa caminhada aí por conta das minhas conexões e das minhas descobertas com a minha ancestralidade, né. A mãe do meu avô materno, ela era raizeira, parteira, herveira e juremeira também, né. Então vem aí dessa minha linha materna, a minha conexão, né? E mais pra frente, eu vou contar pra vocês a minha história de como se deu, mas não fui atrás não, viu, gente? Veio atrás de mim, não fui eu que escolhi, foi a galera que falou do lado de lá, ela falou: "Venha, minha filha". São a ancestralidade, gente. Ela, quando a gente não quer escutar, ela grita, ela empurra a gente pra onde a gente tem que ir.
Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo, né? Em qualquer momento eu compartilho com vocês a história do surgimento do jardim ancestral da Jurema Sagrada. Mas, resumidamente, por hoje, encerrando esse nosso primeiro capítulo, esse nosso primeiro encontro do que é Umbanda de Jurema, é isso, né? É tudo isso, resumidamente, daria pra gente conversar mais um pouco, e ainda dá, se vocês tiverem dúvidas, deixem suas dúvidas aqui embaixo, tá bem? E na próxima segunda-feira a gente se reencontra mais uma vez aqui no meu canal para falar um pouco mais sobre a Umbanda de Jurema, né? Da raiz à coroa. Então, um beijo para vocês, muito axé, muita luz, muita alegria, paz, harmonia e felicidade.